Graça e paz a todos. Vem comigo no Gotejando Doutrina. E nós vamos ver aqui algo lindo da revelação da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ler aqui. Um texto bastante conhecido também das Escrituras Sagradas. João 1, 1. E diz assim o texto bíblico: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse texto é um texto também clássico das Escrituras, um texto bastante conhecido, bastante falado, aonde fala da pessoa de Jesus Cristo. E o texto denomina Jesus como o Verbo. No princípio era o Verbo. Por quê? Porque ele estava lá no princípio com o Pai, com Deus Pai. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Porque Jesus é Deus. Então, o texto é clássico em afirmar que Jesus, ele também, dentre muitos outros codinomes, ele também é o Verbo. Agora, você já se parou para pensar o porquê que Jesus é chamado de o Verbo? Verbo é tudo aquilo que dá sentido à frase. Por exemplo, se eu disser amanhã eu ao médico, a frase fica sem sentido, fica incompleta. Mas se eu disser para você, amanhã eu vou ao médico, se eu colocar o verbo ir na frase, a frase passa a ter sentido e você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, verbo é tudo aquilo que dá sentido à frase. Então, por que Jesus ele também é conhecido como o Verbo? Porque ele é que dá sentido à nossa história, à nossa vida. Aleluia. Então, sem o Verbo, a tua história não tem sentido, a tua vida não tem sentido. E é por isso que você vai entender o porquê que o filho pródigo, em Lucas 15, quando depois dele ter cometido aquela precipitação de pedir antecipadamente o pai a sua herança, ir embora, gastar tudo com meretriz, depois que ele fica sem nada, depois que ele fica literalmente na lama, porque foi o que deram para ele, apacentar porcos, e porcos vivem na lama. Então, quando ele literalmente vai parar na lama, ele se arrepende, O texto diz que ele cai em si, e ele pensa consigo e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele ensaiou algumas palavras para dizer para o seu pai, porque ele estava determinado a voltar para a casa do pai, a voltar para a presença do pai, a se redimir diante do pai. Só que para ele tomar a decisão, ele coloca o quê? O verbo na frase. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele coloca o verbo na frase. Por quê? Porque ele era filho. E quem é filho conhece os princípios do pai. Quem é filho sabe que só existe uma maneira de se reconciliar com o pai, é através do verbo. Por isso ele coloca o verbo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, só tem uma maneira do meu pai me perdoar, é através do verbo. E quem é o verbo? O verbo é Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que Jesus mesmo declarou e disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só existe uma maneira de nós nos redimirmos diante do Pai. Só existe uma maneira do Pai nos perdoar. É por intermédio de Jesus Cristo, o Verbo vivo que desceu
do céu, né? Então, e se a gente for ainda passear um pouco na Bíblia acerca dessa questão, nós vamos ver também um clássico das Escrituras que fala do rei Ezequias, né? Lá em 2 Reis, capítulo 20. Eu quero ler esse texto com você, porque você vai entender melhor acerca disso. Vamos lá em 2 Reis, capítulo de número 20. Aleluia. Vamos ler aí do versículo de número 1 ao versículo de número 5. 2 Reis 20, do 1 ao 5. Diz assim, ó: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, Ezequias, ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Em algumas traduções diz: arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor meu, se servido, lembra-te que andei, olha o verbo aí, ó, andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz, olha o outro verbo aí, verbo fazer, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Agora vem a resposta de Deus para Ezequias, versículo 4. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías saído ainda do meio do pátio do palácio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta lá, Isaías, e diz para Ezequias, chefe do meu povo, porque ele era rei de Israel, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi, olha o verbo aí, ó, ouvi a tua oração, e vi, outro verbo aí, verbo ver, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei ao terceiro dia, e tu subirás à casa do Senhor. Oh, glória! Olha só que texto lindo, aleluia. Meu amado, entenda, Isaías, Ezequias, melhor dizendo, ainda estava lá na lei antiga ainda, lá no Antigo Testamento. Cristo não tinha nem nascido ainda, Cristo não tinha nem vindo ainda, né, morrer na morte de cruz para salvar a humanidade. Mas como a Bíblia é toda cristocêntrica, ela aponta sempre para Jesus, né? E Ezequias ali quebrantado, né? E inspirado por Deus, ele faz uma oração apontando para Cristo. Ele tinha recebido um decreto de morte, uma sentença de morte. Deus falou para ele por intermédio de Isaías: ó, Isaías, vai lá, fala para o rei Ezequias, para ele arrumar a casa dele. Ou seja, significa que a casa dele estava toda desarrumada, né? Ezequias estava desviado dos caminhos do Senhor. E Deus estava dando a ele uma última oportunidade. Ó, fala para ele, arruma a casa dele, porque ele vai morrer e não vai viver mais. Então Ezequias, com aquela sentença de morte, ele se quebranta e ali inspirado pelo Espírito do Senhor, ele faz uma oração sábia a Deus. E ele fala assim: ah, Senhor, lembra-te que andei nos teus caminhos. Ele usa o verbo andar, andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele usa o verbo duas vezes, fiz e andei, aleluia. Verbo andar e verbo fazer, né? E aí imediatamente o Deus Pai, né, quando recebe essa oração, o Deus Pai entende que ele estava colocando o verbo vivo, que é Jesus, o Filho de Deus, como intermediário, como intercessor diante dele, para que Deus o desse uma nova chance. E aí Deus responde da mesma forma que ele orou ao Senhor. Deus responde e fala: Ezequias, tá bom, Isaías, volta lá, diz para Ezequias que eu ouvi, olha só o verbo, a oração dele, e vi as lágrimas dele. Deus também usa o verbo duas vezes para responder Ezequias. Ezequias usa o verbo duas vezes para fazer um pedido para Deus, e Deus usa o verbo também duas vezes para responder Ezequias. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Ezequias ali? Olha, já que você colocou o verbo,
Já que você usou o verbo para suplicar a mim uma nova oportunidade, uma nova chance, então eu também vou usar o verbo para poder te dar essa nova chance, essa nova oportunidade. Então, meu amado, aleluia, querido, não viva sem um verbo. E se a sua vida está em ruína, se a sua vida está em desgraça, se você está em extrema dificuldade, se você não sabe o que fazer, né? Use o verbo para falar com o Pai. E através do verbo, Ele vai te ouvir e vai te perdoar e vai mudar a tua história. Aleluia! Não deixe mais a tua vida ficar sem sentido. Coloque o verbo nela, em nome de Jesus, e dê sentido à tua vida e à tua história. Fico com essa palavra e até a próxima, querendo Deus.